E olha só, Mota, uma outra notícia que chega, a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza a visita de Tarcísio de Freitas na próxima quinta-feira, das 11 às 13 horas, dia 29 de janeiro, quinta da semana que vem, governador Tarcísio de Freitas. Mas não foi só ele que foi autorizado. A defesa também havia pedido, e o ministro autorizou, a visita do ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que é amigo da família Bolsonaro, trabalhou com a família por mais de 15 anos, que será no dia anterior, quarta-feira, dia 28, mesmo horário, das 11 às 13. E na outra semana seguinte, quarta-feira, dia 4 de fevereiro, o senador Rogério Marinho visitará o presidente das 8 às 10. Sua análise sobre essas visitas, o que é que vai ser tratado lá pelo governador de São Paulo, pelo senador Rogério Marinho e pelo ministro do TCU, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Hein, Mota? Esse é o retrato do momento em que a gente vive. Cuba, o ex-presidente da República, preso por suposta tentativa de golpe de Estado, uma prisão que foi antecipada por uma suposta tentativa de fuga de outras pessoas que não ele, numa decisão que muitos juristas ainda estão tentando entender, porque ultrapassa até essa doutrina do neoconstitucionalismo, né? Tem que se encontrar um nome novo para isso, para você, dentro de um processo criminal, responder por ações que não são suas. E nós estamos vendo aí a maior corte do país autorizando visitas. E todo dia isso é notícia. É dentro desse contexto que as coisas estão acontecendo. É muito difícil a gente olhar para isso e achar que isso é uma situação normal, e que ela não vai influenciar de alguma forma os resultados das eleições desse ano. E aí, Diego, acho que para além da amizade dessas pessoas com o presidente, tem a situação toda que envolve cada um deles, né? O ministro do TCU pode falar com o Bolsonaro, de repente, de todo aquele entreveiro envolvendo TCU e Banco Central. O senador Rogério Marinho teria deixado de concorrer ali ao Senado, mais uma vez, pelo seu estado, a pedido do ex-presidente. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da situação na corrida pelo Senado aqui em São Paulo, quem é que vai ter o apoio do Bolsonaro, e o governador Tarcísio de Freitas nessa situação toda envolvendo as críticas que recebe do Eduardo, era pré-candidato, aparece bem na pesquisa, mas tem o Flávio Bolsonaro como o ungido pela frente para ser o candidato. Diego Tavares. Acho isso é um sinal de que, ao contrário do que muitos dizem, Bolsonaro não está na papudinha definhando dentro de sua cela, enfim, em situação de quase morte. Ele está ativo, está articulando, pretende participar das articulações e das coordenações das eleições de 2026. Certamente vai conversar com Rogério Marinho sobre a coordenação de campanha de Flávio Bolsonaro. Já vista, como você disse muito bem, ele desistiu de uma investida eleitoral própria para coordenar a campanha do filho de Bolsonaro, deve conversar com o ministro do Tribunal de Contas da União para saber mais a respeito de fragilidades institucionais do próprio governo, que podem ser utilizadas de forma estratégica na pré-campanha e campanha de Flávio Bolsonaro, e claro, vai conversar com Tarcísio de Freitas, porque ele é um dos principais cabos eleitorais que está no jogo, é o governador do principal, do mais populoso estado da federação. O próprio Flávio Bolsonaro, sempre que fala sobre o seu relacionamento com Tarcísio, faz questão de deixar muito claro que Tarcísio tem o palanque que todo pré-candidato à presidência da República quer ter. Então, Bolsonaro está articulando e isso nos mostra que ele pretende não só ser um espectador do processo eleitoral, mas uma figura ativa como a direita, principalmente a direita bolsonarista, espera dele. Alguém que realmente dê as cartas, que não só entregue o bastão e vá para o seu descanso, mas que colabore, de certa forma, para que Flávio Bolsonaro conquiste o objetivo que tem, que é de chegar à vitória nas eleições. Vamos acompanhar cada uma dessas visitas que serão deferidas ou indeferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, porque certamente elas nos darão o tom de muitos dos atos de campanha e das estratégias da direita bolsonarista nesse processo eleitoral. Bruno Musa, essa semana a gente
brincava aqui, comparava a situação de Tarcísio com a família Bolsonaro com aquela que a gente viu no Salão Oval lá entre o presidente Zelensky da Ucrânia e Trump e J.D. Vance, né? Em que ele foi cobrado. Você já falou obrigado hoje? Você já falou que você é grato hoje? Cadê o seu obrigado de hoje? E hoje, Tarcísio de Freitas, depois de cobrado publicamente, depois de atacado, terminou o dia falando mais uma vez: eu sou grato, eu sou leal ao Bolsonaro. E aí, ô Bruno Musa, Tarcísio de Freitas falou obrigado hoje. Pois é, não sei se é uma satisfação do ego de ouvir tanto isso, né, de uma parte, mas de novo, ele já deu claramente, ao menos publicamente, ele fala isso. Se ele no seu íntimo, dentro da sua casa sozinho à noite, sente isso, é outro problema, mas que ele deixou muito claro isso publicamente é bastante óbvio. Até onde vai isso? E aí volta naquilo que nós falamos. Ele já se provou também, no outro lado, na capacidade técnica. Parece que a gente vive uma situação onde a gente tem que ficar falando uma mesma coisa o tempo todo, e isso é mais importante do que os fatos. Então, imagino, se é cansativo para nós, que estamos aqui de fora, julgando de maneira, como o Mota falou, numa situação relativamente confortável, imagina lá de dentro, né? Onde a política já é tensionada, onde os ânimos já estão aflorados por todos os lados, onde já vemos condenações completamente questionáveis sob o ponto de vista jurídico, como foi mencionado. Enfim, é uma situação um tanto quanto até, digamos, patética, passa do ponto. Fica muito claro, e não é de hoje. Há quantos anos o Tarcísio já mostra esse lado de agradecimento e admiração, né? Então, eu acho que já passou do ponto desse obrigado, já está muito claro, mas precisamos virar página. O Brasil precisa olhar para ideias que nos levam em direção a um país que desenvolve, que tem a ver com inovação, que tem a ver com abertura de mercado. E veja, você só fala em ambiente de inovação e criatividade em ambiente de flexibilidade. E são ideias que a gente precisa desenvolver, debater mais profundamente esse tipo de ideia, que o Tarcísio é a favor. Ele fez isso, ele praticou isso até onde ele pode, dentro do que foi o Ministério da Infraestrutura, privatizações, flexibilizações. Enquanto nós olharmos para trás e ficarmos presos a pequenas coisas, de fato fica muito difícil nós olharmos um incremento de produtividade, um incremento de renda e ideias que enalteçam a demanda da população para o século XXI, para 2026.